Um desafio fundamental que nos espera é repensar os processos de tomada de decisão. Como qualquer outra instituição humana e organização, a Igreja vive de decisões. Como escreveu Niklas Luhmann, todas as organizações são operacionalmente constituídas por tomada de decisões. Decision take, a tomada de decisão, é o problema organizacional mais vital do nosso tempo. E isso também se aplica à Igreja Católica. A reflexão sobre a sinodalidade que estamos desenvolvendo toma forma de relações eclesiais, participativas e decisões, a forma de organizar essas relações e as estruturas necessárias, o exercício do poder e a autoridade. Se queremos superar o modelo piramidal e hierárquico da Igreja e adotar a sinodalidade como modus vivendi e operandi da Igreja, devemos necessariamente repensar os processos de tomada de decisão em todos os níveis, especialmente nas paróquias e igrejas locais. Enfrentamos um desafio fundamental: como repensar a tomada de decisões, processos deliberativos, para que se torne uma expressão autêntica de uma igreja sinodal e possam contribuir para o amadurecimento de uma consciência sinodal para todos e para o desenvolvimento de uma prática pastoral eficaz dentro e para uma igreja sinodal. Como concretizar hoje o que o velho ditado da lei lusitiana disse e lembrou Yves-Marie Congar: o que diz respeito a todos, por todos, deve ser discutido e por todos deve ser aprovado. Na igreja de hoje, o modo de vida da comunidade se desenvolve principalmente em torno de uma dinâmica de comunicação de acima para baixo, do clero aos leigos. Caracteriza-se por dinâmicas comunicativas e participativas, principalmente unidirecionais, do centro à periferia, de cima para baixo, de para todos, através das palavras e da autoridade delegada de alguém. Como escreve Alfonso Barras, canonista e eclesiologista belga, o exercício da autoridade pessoal hoje da Igreja Católica é marcada pela consideração insuficiente dos sensus fidei dos fiéis, pela concentração de poder em ou apenas o bispo pároco, pelo exercício isolado de autoridade, por um estilo de governo centralizado e discrecionário, e pela opacidade das estruturas regulatórias, por uma contabilidade praticamente inexistente ou substancialmente frágil. E a igreja de hoje, devemos reconhecer um bispo pároco que controla a informação, decide as diretrizes mais gerais, os passos necessários para a vida da comunidade, aqueles que se consideram necessários para a vida da comunidade, supervisiona os processos de tomada de decisão e decide se deve tomar decisões ou não, efetivamente impedindo os outros de intervir na realidade. E ele decide se quer tomar essas decisões sozinhos ou se quer que a participação de algumas pessoas escolham por ele. Na Igreja Católica, hoje, já há uma dinâmica linear de para todos. Aquele bispo pároco consulta os leigos, alguns leigos, agentes pastorais, o conselho pastoral, que aconselham que os consultou. Ou, se quisermos colocar de uma outra forma, delibera e, em seguida, o ato lê. Muitos bispos e párocos acham que o voto consultivo expresso pelos leigos é algo, no final, opcional ou facultativo, que, em última análise, também pode ser ignorado no momento da decisão final. Algo que pode ser ignorado, que pode ser dispensado a tomar uma decisão que, em última análise, pertence exclusivamente a eles. Como podemos superar esse padrão linear de tomada de decisão para ser uma igreja verdadeiramente sinodal?
Gostaria de indicar as coordenadas eclesiológicas que estão em jogo, lembrando em particular alguns textos do Concílio Vaticano II, e ao mesmo tempo gostaria de oferecer um modelo preciso de um processo de tomada de decisão na igreja válido, tanto no nível das decisões estratégicas, como o horizonte, o planejamento geral e ao nível das decisões operacionais, aqueles que tocam nos problemas concretos que podem surgir na vida de uma paróquia, de uma diocese ou associação. Ou mesmo essas atividades para planejar que requerem um processo deliberativo envolvendo a comunidade cristã. Farei isso dando algumas indicações que também vêm da sociologia das organizações. Sem negar a peculiaridade do sujeito eclesial, reconhecendo a ação do Espírito Santo na igreja e nos processos deliberativos, penso por mais importante que as contribuições que vêm para nós das ciências sociais sejam particularmente importantes para repensar os processos decisórios. Então, tomar decisão na igreja e fazê-lo com a contribuição, como veremos, de o bispo, o pároco, de alguns, os agentes pastorais, o conselho pastoral, e principalmente de todos os batizados que são e fazem comunidade. Na verdade, gostaria de partir da visão eclesiológica do Vaticano II, em particular do segundo capítulo do Leno Gentile, dedicado ao povo de Deus. Nesse texto, vemos claramente que todos os batizados são sujeitos constituídos ao sujeito eclesial. Todos participam da missão profética da igreja, da missão messiânica do mundo, do serviço ao próximo reino de Deus nessa história. E todos nós contribuímos para a construção da igreja, ordenada, leigos, todos são um assunto nessa igreja, um assunto que co-constitui a igreja com suas palavras, suas decisões e suas ações. No entanto, estão sujeitos a esta igreja de acordo com relações comunicativas, participativas, decisões diferenciadas e assimétricas entre si. São diferentes e assimétricas. No momento em que a igreja existe, diferentes carismas e ministérios que marcam a identidade de todos os cristãos. Existem diferenças que derivam das diferentes bases sacramentais da subjetividade eclesial de um ou do outro. Outro, o batismo, outro, o sacramento das ordens sagradas, e as diferenças que estão ligadas ao reconhecimento da subjetividade eclesial e à formalização dos papéis ministeriais, do exercício ministerial, no que diz respeito à própria missão da igreja. Agora, relações diferenciadas e assimétricas. Nem todos na igreja fazem tudo, mas todos juntos somos co-constitutivos, o sujeito eclesial. O documento da Comissão Teológica Internacional, a sinodalidade na vida e a missão da igreja, fala a esse respeito de uma tríade: uns, alguns, todos. A partir desse texto, o do Concílio Vaticano II e o texto da Comissão Teológica Internacional, gostaria de deduzir 3 princípios para a tomada de decisão. Um processo que é autêntico, vivido de acordo com o Evangelho e que é pastoralmente eficaz dentro de uma igreja sinodal. Primeiro princípio: a dinâmica da comunicação e da participação e, portanto, o processo de tomada de decisão deve ser sempre multidirecional e não mais unidirecional. Eles não devem mais ser mais de um para todos, mas de cada um para todos, de todos os batizados para um, bispo, padre, pároco da comunidade, de alguns agentes pastorais, conselho pastoral, a todos os batizados, e em seguida direcionados para um. Todos são ouvintes da palavra de Deus, através das palavras dos outros e a dos outros cristãs, como diz a lei de Verbo, o número 8,
O número 10, todos são interlocutores nessa dinâmica de compreensão da fé e do discernimento, da deliberação da comunidade, que devem envolver a todos. Segundo princípio, há uma forma assimétrica, não simétrica, das relações de tomadas de decisão elaboradas, interpretativas e deliberativas que compõem a igreja. Há uma sinergia com contribuições diferenciadas e ministros ordenados e leigos e leigos. Ministros ordenados, na verdade, guardam a raiz da fé apostólica e servem à comunidade da igreja, como o terceiro capítulo do Gentilume, que nos mostra claramente, em particular, o número 20 e o número 24. Mas os leigos também são assuntos essenciais nesse processo. Na verdade, os leigos guiam toda a igreja a ler os sinais dos tempos em que Gaudium et Spes nos falava no número 4 e número 3. São os leigos que trazem as línguas do nosso tempo, que são necessários para entender melhor o Evangelho e proclamá-lo no nosso tempo, em diferentes culturas. Não diz Gaudium et Spes, sempre diz no número 43 e 44. São os leigos que garantem uma visão externa da igreja que está no mundo, que dá ao mundo e recebe do mundo. Em seguida, ministros ordenados, leigos e leigas, juntos em forma de sinergia, são sujeitos no processo de tomada de decisão deliberativa. Os leigos, o terceiro princípio, não são meros executores, puros realizados pelo que foi entendido, deliberado pelo clero. Os leigos e leigas não são meros conselheiros. Os leigos são são co-participantes e co-responsáveis com sua palavra, com sua experiência de vida, sua experiência de fé, sua sabedoria, sua competência profissional e pastoral. São sujeitos nesse processo deliberativo que a igreja faz, que molda a face da igreja. Então, por um lado, esses três princípios nos dizem que a tomada de decisão precisa de um munus profético, de um munus dá a todo o povo de Deus. É o que disse Lumen Gentium, fala em particular, número 12, um texto particularmente caro ao Papa Francisco, que ajudou toda a igreja em uma descoberta de Sensio Fidei, Sensio Fidelium. Esse processo de tomada de decisão precisa do profético munus e do munus regale, do leigo, de que o capítulo 4 de Lumen Gentium fala. Por outro lado, no entanto, o processo de tomar decisão é realizado através do exercício do munus profético, ou melhor, do munus docente e do munus resende, acte pascendi dos bispos. Lumen Gentium 27, Cristo Dominus, no número 16, são os dois textos mais relevantes a esse respeito. Mas é na sinergia dos munus proféticos, do munus regale, de todo o povo de Deus, e do munus docente, do munus resende, ad paciente dos bispos, onde podemos caminhar juntos e podemos ver juntos um processo deliberativo autêntico e evangélico. Minha proposta é pensar em processos articulados de tomada de decisão que reconheçam as interações de diferentes atores, os sujeitos que fazem a igreja, ministros ordenados, leigos e leigas. E penso em termos de processos complexos de tomada de decisão, projetados em várias decisões de fases, em que um bispo, pároco e todos, alguns, interagem através de sequências, fases e contribuições diferentes para cada um desses momentos do processo de decisão. Então, repito, minha proposta é repensar processos decisórios que sejam articulados e complexos e que vejam um longo processo e amadurecimento na tomada de decisão e um processo mais pontual de tomada de decisão,
e é típico de UNO. Trata-se de articular estratégias para chegar a decisões em que todos os batizados ou batizadas são protagonistas, sejam ministros ordenados, leigos ou leigas, que cada um pode contribuir para seguir seu próprio caminho de acordo com seu carisma, com seu ministério, sua experiência de vida. Saber que contribui para um trabalho comum, para um trabalho coletivo, para o qual é necessário chegar a uma decisão na qual que não coopera com todos e com alguns. Tudo em um estilo e um espírito de união e corresponsabilidade. Tirei essas palavras de uma breve afirmação de Lumen Gentium, número 30, onde o padre do concílio nos lembra que estamos orientados para um trabalho comum em que todos estamos envolvidos, cada um à sua maneira, em sua cooperação unânime e com um único espírito, uma única alma. Tendo em conta esses princípios orientadores que desenho do segundo, do quarto capítulo de Lumen Gentium, tendo presente a perspectiva de tentar pensar em um processo de tomada de decisão articulado e complexo, apresento agora as etapas desse processo, tendo em vista que o primeiro nível proposto é da igreja local, indiretamente, o da paróquia. Assim, um processo deliberativo que vê mais fases e mais assuntos. Como qualquer outra instituição, a igreja está continuamente envolvida em decisões. As decisões fazem a diferença entre o passado e aquele futuro que as mesmas decisões produzem dentro e quando e como decidimos define qual é o nosso rosto, quem somos, que tipo de instituição, uma instituição religiosa, somos e podemos ser. Os sociólogos que nos mostram que a tomada de decisão pode ser vista como um processo multi-etapa. Portanto, é possível remodelar o processo de tomada de decisão na igreja, identificando a sequência de fases em que esse processo pode se desenvolver progressivamente. Assim, a decisão é elaborada progressivamente e é possível identificar de forma mais clara a participação diferenciada de todos, de alguns e de um, para cada uma das fases que levam à decisão. Em um processo de tomada de decisão, de fato, a contribuição de indivíduos que fazem sua contribuição cognitiva, experimental, de papel, de carisma, ministério, atividade profissional, ocorre simultaneamente. Segundo, há uma contribuição dos grupos, pensamos na ação católica, nos movimentos leigos, no conselho pastoral, nos grupos e comissões de catequistas, nos religiosos, para uma associação, um conselho presbiteral, um colégio de consultores. Existem vários grupos comunitários coletivos que podem e devem oferecer sua contribuição. Mas há um terceiro aspecto. Quando um processo de tomada de decisão é ativado, há uma interação que envolve todo o corpo eclesial como um todo, e em perceber e em mostrar-se através das decisões. Em seguida, em um processo de tomada de decisão, há uma contribuição dos indivíduos, a contribuição dos grupos e a interação, que, em vez disso, toca todo o conjunto das relações e do corpo social institucionalizado. Então, diferentes fases onde há uma diferença, mas também uma interação, temos visto entre a tomada de decisão, o processo através de várias fases que leva à última etapa, que é a decision take, a tomada de decisão. Há uma diferença, mas há também uma interação entre o processo de maturação da decisão e o momento da decisão. Para isso, então acrescentado, veremos mais uma fase, que é a recepção ativa, deliberada e oferecida precisamente novamente a todos e a alguns para que possa ser realizado. Abaixo apresenta as diferentes etapas desse processo. Primeira fase, trata-se de definir, de esclarecer qual é o propósito da decisão.
É bom identificar claramente o ponto, a questão sobre a qual queremos deliberar. E o bispo, o pároco, que pode provocar o processo deliberativo na igreja, mas sem dúvida está chamada e pode ser solicitado por muitos. Pensamos, através da expressão de um mal-estar, a manifestação de um desejo, a expressão de um sentimento generalizado que pode até interceptar. Ou nessa revelação, esse processo de tomada de decisão pode ser solicitado por alguns colaboradores que lidam especificamente com o setor pastoral. Em outros casos, são as minorias críticas e a minoria, as figuras dissonantes que apontam o mal-estar e a necessidade de convocar um processo deliberativo. Como podem ver, eu não usei o verbo consultar, aquele que consulta, mas eu preferi usar o verbo para convocar. Convocar uma igreja para um processo de tomada de decisão. Essa será a nossa perspectiva. Depois de identificar qual é o tema a ser deliberado, o segundo passo é reunir as informações relevantes para o assunto. Todas as informações necessárias em relação a problemas, recursos, potencial. Aqui, a participação e escuta de outros que são promovidos por alguns, os padres, os agentes pastorais, o conselho pastoral, torna-se decisivo. Nessa segunda fase, reconhecemos habilidades, experiências de vida, estão em jogo. E, portanto, é essencial que o maior número possível de pessoas possa oferecer sua própria contribuição. É essencial para isso que a igreja ouça os leigos. Como vimos, são os leigos e leigas que garantem uma leitura da realidade. E não é possível oferecer um julgamento sobre uma questão hoje, em nossa história, à luz da proclamação do Evangelho, independentemente dos sinais dos tempos ou da leitura das necessidades de um território específico. Em seguida, os fiéis leigos devem primeiro ser consultados com base em seu status, sua identidade como batizados. E devem ser consultados, como diz o Código de Direito Canônico, no Cânone 112, artigo 13, com base em seu carisma e com base em suas competências. Os leigos têm o direito e o dever de oferecer uma palavra aos seus pastores sobre suas próprias habilidades, experiências, sabedoria de vida. E aqui o Conselho Pastoral Diocesano, ou paroquial, é chamado para estudar as atividades realizadas, avaliar o que foi feito, identificar os problemas, suas causas e também apontar quais são os passos e desafios que a igreja local ou que uma comunidade paroquial enfrenta. Nesta fase de coleta de informação e leitura da realidade, certamente também é útil envolver especialistas, não apenas teólogos, mas eu diria especialistas em outras disciplinas, ou pessoas que conheçam o contexto social e cultural para o qual, em que uma decisão é tomada. Terceiro passo, diferentes alternativas operacionais devem ser delineadas diante o problema ou da questão que está sendo tratada. Devem ser operacionais possíveis, viáveis, alternativas realistas e devem ser viáveis. Deve ser possível de realizar, saindo disso, ou pode ser feito a necessidade de ser feito. A decisão concreta que devemos tomar, devemos agir nessa perspectiva. Em inglês, poderia dizer para deveria, para deve. Essa passagem é importante porque raramente na vida pastoral da igreja paramos para elaborar criativamente uma pluralidade de possíveis soluções, de possíveis alternativas operacionais.
Nessa terceira fase, alguns têm um papel fundamental, especialmente aqueles que estão engajados em determinado setor pastoral e para o qual queremos deliberar. A contribuição dos ministros ordenados com uma visão global da vida da comunidade é importante. A contribuição que pode vir precisamente dos sociólogos, teólogos, é importante. E, acima de tudo, um espaço em que a lógica racional se combina para enfrentar os problemas enfrentados pela comunidade, como é o pensamento criativo. É um momento em que a capacidade lógica racional e a criatividade devem estar profundamente relacionadas, porque trata-se de imaginar as transições a serem iniciadas, as sequências operacionais a serem ativadas, como pode sair do estado problemático inicial ao da questão aberta, do desafio que teremos enfrentar, ao estado final em que tomaremos uma deliberação e começaremos concretamente para agir. Esse terceiro passo, portanto, certamente requer uma especialização e habilidades particulares, mas, ao mesmo tempo, pede pessoas marcadas por grande liberdade e, de fato, uma capacidade criativa, capaz de capturar o potencial, os recursos, mesmo aqueles menos evidentes na vida da comunidade. A quarta etapa essencial são os critérios que devem ser desenvolvidos. Esses critérios devem ser consistentes com o propósito, o estilo da missão da igreja. Por um lado, essa é uma tarefa própria para os estudiosos bíblicos e teólogos, que, à luz das escrituras e da tradição, devem indicar, sugerir, lembrar dos critérios de julgamento evangélico que são necessários para as escolhas da comunidade cristã. Por outro lado, no entanto, aqui a própria palavra do bispo funciona imediatamente diretamente com seu presbítero e seus diáconos, porque ele é quem sintetiza e se lembra de todos esses critérios, aqueles elementos essenciais que preservam a apostólica da fé cristã. Com base nesses critérios, que salvaguardam a fé apostólica e servem à edificação da igreja na unidade, na catolicidade, devem ser tomadas concretamente e então devem ser tomadas medidas concretas de avaliação. E então, a quinta fase está aqui. As diversas alternativas operacionais identificadas na terceira passagem que devem ser avaliadas. E isso deve ser feito à luz dos critérios de julgamento evangélico e eclesial que foram identificados e indicados a um bispo pároco na sala, na passagem. Portanto, das diferentes alternativas que amadurecem, é necessário selecioná-las, identificar as possíveis ações e orientações que são as mais adequadas ao contexto, aos sinais dos tempos, ao desenvolvimento da tradição eclesial concreta daquela igreja local, daquela época. Então, trata-se de listar vantagens e desvantagens, trata-se de examinar as consequências das escolhas e alternativas que foram identificadas. Trata-se principalmente de avaliá-las à luz da fé evangélica. Trata-se de verificar que caminhos somos chamados a tomar, ponderando os riscos, julgando a oportunidade ou não oportunidade, diferentes abordagens. O julgamento sobre a oportunidade, sobre diferentes opções, deve ser expresso através de procedimentos que permitam chegar a um consenso mais amplo possível na comunidade cristã. E neste ponto, é entre as diferentes alternativas que foram avaliadas. Também expressar uma opinião preferencial em relação a uma dessas alternativas. A comunidade, todos, alguns, podem expressar o consenso que amadureceu sobre o tema através de um procedimento que também pode ser o de votar, ou seja, a expressão de um consenso que não é simplesmente uma reunião em torno de uma votação majoritária, mas é o amadurecimento progressivo que valoriza a opinião das minorias, que é capaz de aceitar as objeções críticas em todas as 4 etapas anteriores a essa
quinta fase da avaliação e orientação da comunidade. Nessa fase, a votação significa expressar sua própria opinião e, portanto, pede a todos que definam sua própria posição em relação às diferentes opções que foram amadurecidas e, portanto, possibilita avaliar também por meio de voto a orientação da organização eclesial, sua sensibilidade e suas motivações mais profundas. Então, nos viemos, então, através desses 5 passos, para o 6º passo, a tomada de decisão. Uma tomada de decisão. Aqui está a autoridade pastoral, pessoal, que deve tomar a decisão. É responsabilidade própria daquele que participou de todo o processo nas 5 etapas anteriores, que ouviu e acolheu opiniões, sugestões, motivações. Mas agora, cabe ao escolhido tomar essa decisão. Essa decisão, portanto, não é uma simples ratificação do processo decisório que se desenvolveu até agora. Em vez disso, é a expressão do seu ministério específico de salvaguardar a apostólica da fé da igreja e de seu ministério específico de serviço ao eclesial institucionalizado, que amadurece e que é constituído através da decisão que está em jogo nesse momento. Não é uma simples ratificação do processo decisório desenvolvido até agora, mas também não é uma tomada de decisão uma afirmação individualista isolada do caminho percorrido. Em alguns aspectos, podemos dizer, assumindo uma expressão do Lumen Gentium, número 12, o bispo, o pároco, são os guardiões da realização do consensus fidelium, que não é o parecer favorável a uma proposta, mais ou menos passiva, mas é o amadurecimento progressivo de um consenso de fé sobre uma realidade e uma questão concreta que foi submetida a um processo deliberativo. Será esse o bispo, o pároco, que terá que indicar, dar uma decisão a todos, e alguns para que todos e alguns apliquem, concretizem, tornem vida e carne para a experiência da comunidade. Pelo contrário, será aquele que vai lidar em uma 7ª fase com a adequação da realização concreta em relação à decisão que foi tomada e terá que pedir, fazer qualquer correção no processo, ou novamente será a tarefa de lidar com o processo da entrega, da realização fiel do que foi deliberado e decidido. E também será aquele que solicita a avaliação permanente da rota, do caminho percorrido, ou tomada na realização da decisão. A estrutura da tomada de decisão na igreja deve tornar-se cada vez mais uma estrutura articulada, polimórfica, flexível e dinâmica. Deve ser um processo diferenciado, vinculado, que impulsiona a pluralidade de sujeitos eclesiais de acordo com os carismas e ministérios específicos. Um processo capaz de gerar novas ideias, motivação, estímulo mútuo, experiências comuns, crítica construtiva, senso de pertencimento ao eclesial. Um processo concebido de acordo com essa 7ª fase que já mencionei, implica e permite uma apreciação das ideias e experiências de todos. Permite o aprimoramento das habilidades de alguns agentes pastorais, teólogos, outros assuntos competentes na comunidade, e ainda permite o exercício de uma responsabilidade pastoral de não considerado individualmente, mas como parte de um caminho do povo. Em qualquer processo de decisão, não é o problema resolvido que é decidido, o produto da decisão final. Mas o que conta é o próprio processo pelo qual a decisão é tomada.
Como você chega à decisão? Quais são as interações que foram desencadeadas? Que participação, coparticipação, todo sentido, e quais são os processos de amadurecimento da fé e da vida comunitária que amadureceram graças ao processo deliberativo. Sabendo também que todos os processos decisórios, uma construção simbólica e um processo de conversão e maturação de todos os sujeitos envolvidos estão sempre em jogo. Trata-se, portanto, de decidir a fim do envolvimento ativo e da corresponsabilidade de todos. Há uma lição que deve ser colocada na reformulação dos modelos, dos processos decisórios deliberativos na Igreja. Tudo isso essa escolha deve ser levantada por 4 razões. Em primeiro, quanto mais pessoas compartilharem as decisões que afetam suas vidas, pessoas e comunitárias, mais motivadas estarão para implementar o que decidiram. Em segundo lugar, o contexto eclesial é um contexto complexo e articulado. A ação da Igreja, a prática pastoral neste momento está em constante evolução e os procedimentos padronizados que vimos da Igreja Gregoriana Tridentina não são mais absolutamente suficientes hoje diante do desafio da enculturação, diante do desafio de ser Igreja neste mundo. Essa tarefa e esse processo transformador exige a contribuição de múltiplos sujeitos eclesiais e competências diversificadas. Em terceiro lugar, deve haver uma verdadeira coerência entre a essência do eclesial e a comunhão e quais são os processos participativos, comunicativos e decisórios que fazem dessa igreja uma comunhão. A igreja é uma comunhão na comunicação da fé e na fé entre os crentes e há uma estreita interdependência entre a comunidade e a participação nas decisões. Portanto, se queremos salvaguardar e promover a natureza comum da igreja, devemos repensar os processos decisórios. Em quarto lugar, particularmente importante para mim, esse modelo de tomada de decisão nos permite abordar a questão do gênero. Que liderança cooperativa é possível na igreja? Uma instituição que tem quase exclusivamente poder de decisão representativo masculino. Somente um processo de tomada de decisão articulado em múltiplas etapas pode salvaguardar a palavra das mulheres, pode promover a voz e a experiência das mulheres, pode ser válido melhorar a contribuição teológica e profissional, as múltiplas habilidades das mulheres. As mulheres fazem parte de todos, de todas e de todos. Fazem parte de alguns, de operadores, agentes pastorais, membros de conselhos, nos mais variados níveis. Algumas mulheres também participam de papéis de autoridade que influenciam o caminho geral da igreja. Mas, no momento, nenhuma voz feminina é a voz de um. A reflexão sobre o ministério ordenado do diácono, na minha opinião, também, por essa razão, deve continuar. Nesse processo deliberativo, em diversas fases, com diversos temas, a liderança de um também será esclarecida. A liderança do bispo, pastor na igreja local ou paróquia. Na verdade, é precisamente definir a área, reconhecendo qual é o objetivo final da jornada eclesial, a primeira fase desse processo. A tarefa de também não só na primeira fase, convocar todos e alguns para um processo deliberativo. Em terceiro lugar, é tarefa ouvir durante a fase 2 e 3 quais informações são necessárias para entender mais profundamente a situação, os problemas em jogo e também as propostas alternativas que a comunidade, todos e alguns, estão formulando. Quarto, é próprio de oferecer os critérios, julgamento para a fé apostólica, para o serviço à comunidade da igreja, que eles são próprios.
Essa é a tarefa deles, que é essencial. Refletir e motivar nessa quarta fase qual é o caminho da comunidade sobre a sólida base da fé dos apóstolos e profetas. Mas ainda caberá a um bispo pároco escutar quais são as avaliações dos diferentes opções. E então será uma tarefa assumir o fardo, o peso da tomada de decisão. E nesta fase unificar o caminho para os consensos fidélios que envolveram toda a comunidade, para uma tomada de decisão e falar em nome do eclesial, oferecendo a todos, a alguns agentes pastorais e a toda a comunidade, mas também fora da comunidade, a decisão que foi tomada. No sínodo, em particular, o bispo é o único legislador de sua diocese, como diz o Código da Lei Canônica, no cânone 391, e é o único que dá a forma da lei aos decretos definidos. Mas, sem dúvida, o sínodo diocesano representa, talvez, o melhor exemplo de uma elaboração complexa e articulada que pode envolver todos, leigos, ministros ordenados nas várias fases. E no final, o sínodo diocesano, mas espero que em todas as formas de exercício da sinodalidade ordinária, na igreja, nos conselhos pastorais ou em qualquer lugar onde um processo de deliberação da Assembleia seja ativa, o que o ciclo escreveu possa ser realizado. O bispo não dá nada sem o conselho dos sacerdotes e o sufrágio de todas as pessoas. Esse processo permite, portanto, desenvolver uma consciência coletiva, preservando o processo de uma correlação estratégica em alguns, todos e um. E, ao mesmo tempo, permite promover a ação cooperativa na igreja através de uma interação comunicativa real, autêntica e eficaz, na qual cada um pode ouvir, mas também pode oferecer sua palavra e sua competência. Caberá ao bispo garantir aos leigos, aos presbíteros e aos diáconos a liberdade de pensamento, a liberdade de investigação e de expressão. Porque o pároco, o bispo, que deve estabelecer e lembrar o horizonte ressignificado que nos sustenta nesse caminho, sabendo que os processos decisórios produzem, reproduzem, desenvolvem os valores sociais do corpo eclesial, interpretam a história comum e nos fazem perceber que o significado de ser nós, de ser igreja. O bispo pároco deve indicar e reconhecer qual é a contribuição de cada um, mas também os limites de todas as pessoas envolvidas. Não menos importante, seus próprios limites. O processo deliberativo contempla o ativo de todas as fases. Ativo como portador da palavra, ele vê trabalhando na primeira fase, novamente na quarta e forma absolutamente única na sexta e na sétima fase. Nos demais, porém, está ativamente envolvido em um processo de escuta e interpretação. E então tudo isso significa que o processo deliberativo leva a uma melhor e mais profunda compreensão dos ministérios da igreja, ministérios ordenados, ministérios estabelecidos e ministérios de fato dos leigos e leigas. Assim fica evidente a interdependência entre o ministério de um e a participação de todos. Na ação de reunir, na composição, do que amadurece progressivamente, tudo animado e guiado por um estilo de munus regendi pascendi do povo de Deus pelo bispo, qual é marcada tanto quanto possível por essa dimensão para favorecer a corresponsabilidade e o amadurecimento do sentido de nós. Como diz o documento da Comissão Teológica Internacional, a sinodalidade na vida e na missão da igreja há uma coessencialidade de dons hierárquicos e dons carismáticos. Toda autoridade na igreja está relacionada com a capacidade de agir em conjunto. A liderança transformadora e cooperativa, a capacidade de ativar a sinergia com todos os outros sujeitos eclesiais.
Assim, a igreja, em processos decisórios, pode experimentar um aumento em seu potencial, um aumento de oportunidades para escolher a criatividade diante dos problemas, e a igreja, dessa forma, pode enfrentar e estar mais consciente da riqueza, da capacidade elaborativa, da competência, de sabedoria que marca a sua vida, dos sujeitos que a compõem. Especialmente no serviço da sinodalidade, e alguns experimentam como a igreja pode sempre poder relacional, um poder no relacionamento e um poder a serviço do caminho comum. Todo o poder na igreja é sempre um poder e um poder para nós. É possível aprender a decidir, é possível aprender a enfrentar corretamente essa decisão muito complexa diante de nós. É possível aprender a superar os bloqueios e distorções sistêmicas que ainda marcam nossa vida pastoral hoje. E é possível melhorar a qualidade das escolhas combinando eficácia, eficiência e um sentido racional do Evangelho. Papa Francisco, refletindo sobre os critérios do governo de um povo, de Evangelho Gaudium, número 224, lembra, e cito, dar a vida a processos que constroem um povo. E como escreveu Hinze, a sinodalidade não é apenas um grupo de pessoas caminhando juntas em direção ao objetivo comum, mas é uma comunidade que busca encontrar juntos um caminho através do discernimento coletivo para alcançar esse objetivo. Não dá verdadeira sinodalidade sem uma revisão da dinâmica de processos e estruturas de tomada de decisão. Obrigada.